O tema da palavra de hoje é renda-se, a importância do altar. Eu quero compartilhar com vocês um pouquinho sobre o que Deus quer falar através desses textos, através dessa palavra de hoje. Falando um pouquinho da importância do altar de Deus nas nossas vidas. Mas para a gente falar do altar, a gente precisa entender que nós estamos vivendo um tempo diferente. Um tempo diferente para a igreja, um tempo diferente para nossas vidas. Nós temos sido marcados nesses dias por diversas circunstâncias que a gente não estava habituado. Mas uma coisa que Deus falou ao meu coração é que a igreja do Senhor, a vida aqui na terra, ela nunca tinha sido tão fácil quanto nos últimos tempos. Nunca tinha sido tão tranquila, tão Nutelinha, como nos últimos tempos. A gente lê na palavra de Deus as coisas que aconteciam no tempo de Davi, no tempo de Jesus, os discípulos de Jesus, a perseguição que eles sofreram, como que tudo acontecia ali. A gente talvez não tenha dimensão, parece que tudo é normal, tudo como hoje, mas eram tempos muito difíceis, eram tempos muito complicados. No tempo de Paulo, né, quando a gente lê sobre Paulo, a gente vê ali que Paulo perseguia e matava os cristãos. Poxa, isso acontece ainda hoje? Isso acontece em muitos países, né? Graças a Deus no Brasil nós não temos esse problema. Mas o fato é de que a igreja, que nós precisamos aprender a viver em tempos difíceis. Nós precisamos aprender a viver. Pastor, você está querendo dizer que a gente, rogar uma praga na gente, que a gente vai viver. Não, mas a Bíblia sempre falou sobre isso. A Bíblia sempre falou que não ia ser fácil. Deus sempre deixou claro para nós que a vida na terra e a vida com Deus não seria fácil. O Bispo Felipe até trouxe na palavra do Arena passado, né? Falou que aquela frase do C.S. Lewis, né? Se você quer uma religião fácil, então procura outra, porque o cristianismo não é para você. Aquilo me impactou. Eu falei, caramba, é verdade. O cristianismo não é para qualquer um. O altar de Deus não é para qualquer um. Não é fácil. Viver no altar, viver nesse lugar de consagração, que não é o altar, não é um lugar físico, mas é um estado onde nós estamos, é um lugar onde nós permanecemos, um lugar de confiança em Deus, um lugar de conexão com Deus, um lugar onde a gente fala com Deus e Deus fala conosco, não só através de palavras, mas através do contexto da nossa vida. A gente enxerga Deus em todas as coisas. Então chegou o tempo, querido, de nós vivermos um novo relacionamento com Cristo. Chegou o tempo de nós nos conectarmos com Deus de uma maneira diferente. Parece que Deus está gritando e a gente não quer ouvir. Parece que Deus está falando e a gente muitas vezes não quer escutar. Mas Deus está nos chamando para um tempo de consagração. Deus está nos chamando para um tempo de viver no altar, de viver experiências de intimidade com Ele. E a primeira coisa que a gente tem que entender é que Deus quer muito falar conosco. Deus, Ele sempre buscou falar conosco, com o ser humano. Aliás, tem gente que acha que Deus criou o ser humano por necessidade. A pessoa consegue achar que Deus tinha alguma necessidade. Mas o fato é que o amor de Deus por nós é tão grande que Ele não nos criou por necessidade nenhuma. Ele criou porque Ele queria se relacionar com a gente. Esses dias a gente estava ajudando a Natália lá com os trabalhos da escola. Graças a Deus pela escola que ela estuda. Onde eles estão ensinando ali
o início do universo e tal, essa coisa toda, o projeto ali de ensinar a palavra de Deus, né? Como que as coisas aconteceram desde o início. E ali você vê claramente que Deus não precisava de mim e de você. Ele era tudo. Não havia nada. Ele não precisava. Mas Ele nos criou. Porque Ele nos criou porque Ele queria se relacionar conosco. Por amor. Não por necessidade. Porque Ele te ama. E a gente vê lá no Éden, né? Lá em Gênesis 3:8, falando assim, e ouviram, Gênesis 3, capítulo 3, versículo 8, fala assim, e ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. O que Deus estava indo fazer? Deus estava indo se encontrar com Adão e Eva. Aqui claramente um símbolo de que Deus ia até eles, ou seja, que Deus vem até nós, que Deus busca, Ele não espera, Ele nos busca. Olha que loucura. E nesse texto aqui ainda fala que aí Adão e sua mulher se esconderam da presença do Senhor entre as árvores do jardim, porque estavam com vergonha, estavam com medo. E justamente é o que muitas vezes a gente faz. E o Davi, nesse contexto todo, meu filho que tem 8 anos, falava assim, pai, por que Adão pecou, né? Olha o que aconteceu com a gente, olha o que ele fez com a gente. Todo mundo que é crente já teve uma revoltinha com Adão, é ou não é? Quem já teve uma revoltinha com Adão? Fala, que cabra safado, cara, ele lascou nossa vida. E a Natália já sacou isso daí, né? Falou para ele, Davi, se fosse você lá, você também teria feito a mesma coisa. E como que a gente reproduz esses comportamentos hoje? Né? A gente foge de Deus, Deus está te perseguindo, Deus está correndo atrás da gente, e a gente está fugindo muitas vezes de Deus. Deus está querendo falar comigo, está querendo falar com você, e a gente está correndo. Não, peraí Deus, que eu tenho que fazer outra coisa aqui. Não, peraí Deus, que... Mas Deus desde o princípio buscou se relacionar com o homem. Também a gente vê no propiciatório, que era como se fosse uma tampa de ouro que tinha na arca, né? Lá em Êxodo 25, no versículo 17 ao 22, fala assim, também farás um propiciatório, Deus falando como que teria que fazer essa tampa de ouro, de colocar em cima da arca. Também farás um propiciatório de ouro puro, o seu comprimento será de 2 côvados e meio, e sua largura de 1 côvado e meio. E ali virei a ti, e falarei contigo em cima do propiciatório, do meio dos querubins que estão sobre as arcas do testemunho. Isso no 22 daí já. Ou seja, e aí termina, tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Ou seja, Deus está falando aqui que, Ele fala assim, e ali virei a ti, e falarei contigo de cima do propiciatório. Mais uma vez, agora no contexto da Arca da Aliança, aqui da construção da Arca da Aliança, Deus falando, não, eu vou ali para falar com você. Olha que loucura. Talvez até hoje você tinha imaginado que não, eu preciso buscar Deus, e se eu buscar muito, um dia eu vou encontrar. Não é bem assim. A verdade é que Deus está nos buscando. É que Deus está querendo se encontrar conosco. E aí a gente tem também em Gênesis 28, no versículo 11 ao 15 ali, onde Deus chega para Abraão e fala com ele através dos sonhos, né? Nos sonhos de Abraão. Então fala assim, no versículo 11 do capítulo 28, fala, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs por seu travesseiro, e deitou-se naquele lugar e sonhou,
E eis que uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai. Está falando com Isaac, na verdade, né? E o Deus de Isaac, aliás, com Jacó. Essa terra em que estás deitado, darei a ti e a tua descendência. E a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, e ao oriente, e ao norte, ao sul, e em ti, e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei onde quer que fores, e te farei tornar a essa terra, porque não te deixarei, até que haja cumprido o que tenho falado. Então Deus falando ali com Jacó, assim como falou com o pai dele, Isaac, assim como falou com Abraão, prometendo coisas para ele, falando: a tua descendência será como o pó da terra de novo, a mesma promessa que fez a Abraão. Ou seja, Deus indo se encontrar com o homem mais uma vez, Deus falando, sem que o homem tenha buscado exatamente. Então, queridos, tenha essa certeza no teu coração. Fala com você mesmo aí, na tua mente, no teu coração. Fala: Deus quer falar comigo. Deus anseia falar comigo. Deus deseja ardentemente falar comigo. E aí a pergunta: por que então que muitas vezes nós achamos que Deus não responde às nossas orações? Por que muitas vezes a gente acredita que Deus não ouve as nossas preces? Por que muitas vezes a gente acredita que a gente fala e Deus não nos escuta, não nos ouve? Por que muitas vezes a gente não acha que está sendo ouvido por Deus? A gente sente um silêncio da parte de Deus, ou algo parecido com isso. É porque na verdade, querido, existe um lugar onde Deus fala. Aqui, você tem contextos diferentes de Adão no Éden, da Arca da Aliança, e depois de Jacó. Mas algo aqui tem em comum: o ambiente. O ambiente do altar. O lugar do altar, o lugar de conexão com Deus. E o altar é o lugar onde Deus fala. Existe esse lugar, que é um lugar separado, é um lugar retirado, é um lugar onde não é no meio da galera, onde não é no meio do povo, onde não é fazendo as coisas que as pessoas do mundo fazem. Não é o lugar onde a tua vontade prevalece sobre a vontade de Deus. Não é o lugar onde eu faço tudo o que eu quero, da forma que eu quero, quando eu quero, não. Existe um lugar onde Deus fala claramente e a gente escuta. E a gente pode ouvir, e a gente pode se encontrar com Ele. E a gente pode ter um relacionamento íntimo com Deus. E esse lugar é o altar. É um lugar onde você não só ouve a voz de Deus, mas você sente a presença de Deus. E você vê Deus conduzindo a tua vida. A Bíblia nos mostra que o povo de Deus, quando eles estavam no deserto, Deus colocou em certo tempo ali, quando eles estavam caminhando, tinham saído do Egito, uma nuvem que ficava sobre o povo. E essa nuvem tem vários simbolismos, mas um deles, muito importante, é que essa nuvem conduzia o povo, mostrava para onde que o povo tinha que ir. Essa nuvem era a direção de Deus para aquele povo.
Era a revelação do que Deus queria para aquele povo. E o povo obedecia àquela vontade de Deus, porque a vontade de Deus ali estava clara, estava evidente. Quando a nuvem parava, eles paravam, montavam um acampamento. Quando a nuvem andava, eles andavam e iam atrás da nuvem, porque era um povo que entendia, eles entenderam ali a importância de obedecer, de serem guiados por Deus. E querido, querida, o altar de Deus é um lugar que exige de nós obediência. Que exige de nós entender a palavra de Deus, entender a vontade de Deus e cumprir essa palavra nas nossas vidas. E cumprir essa vontade nas nossas vidas. E ser aquilo que Deus quer que nós sejamos. Agora, tem muitas coisas que podem nos impedir de ser aquilo que Deus quer que a gente seja. De ir por onde Deus quer que a gente vá. De estar onde Deus quer que a gente esteja. E a primeira delas, que conflita com a vontade de Deus, chuta qual é? É a nossa própria vontade. É o nosso querer, é a nossa carne, é a nossa vontade, é a coisa que mais vai conflitar durante a nossa vida com a vontade de Deus. Deus tem um projeto maravilhoso para a gente, tem algo grandioso, tem prosperidade, tem alegria, tem a dificuldade, mas tem a esperança. Deus, Ele quer construir algo grandioso através das nossas vidas, mas tem a nossa vontade que está sempre ali, atrapalhando. Sempre ali, querendo nos derrubar, nos passar a perna, nos tirar do propósito de Deus. Um homem e uma mulher entregue a sua própria vontade, queridos, ele vai destruir com a sua própria vida. E a gente sempre vai ter que viver, olhar para a nuvem de Deus e falar: Deus, qual que é a tua vontade? É essa, então eu vou. Eu quero ficar aqui, Senhor, mas a tua vontade é que eu vá, eu vou. O altar requer de nós, requer de mim e de você, obediência. Abrir mão da nossa vontade. Agora, o altar, assim como a nuvem de Deus, também representava essa obediência do povo, esse caminho, esse direcionamento. Ela também representava a proteção de Deus sobre o povo. Isso nos diz muito porque o altar de Deus, a obediência, esse lugar de obediência, esse lugar de onde você está plenamente andando segundo a vontade de Deus para a sua vida, é o lugar de proteção. É o lugar onde Deus guarda a sua vida, onde Ele guarda a sua família, onde Ele te guarda de terríveis coisas que o mundo teria para a sua casa, para a sua família. Um casamento entregue às vontades do marido e da mulher, ele é destruído. Mas um casamento segundo a vontade de Deus, ele é um casamento forte, abençoado, próspero, que supre o marido, supre a esposa. Então Deus tem um lugar de proteção para mim e para você. Deus tem um lugar de proteção para nós. E esse lugar se chama altar. É ali que Deus pode nos guardar. É ali que Deus pode nos proteger. É ali que Deus pode nos livrar daquilo que o mundo e daquilo que o diabo tem para as nossas vidas. Nós não podemos esquecer. Nós temos que sempre lembrar que nós estamos vivendo sempre na nossa vida uma guerra. De um lado eu tenho o propósito que o diabo tem para a minha vida. E muitas vezes a minha vontade contribuindo para esse propósito. E de outro lado eu tenho a vontade de Deus e o propósito de Deus para a minha vida. E eu tenho que saber, eu estou em guerra o tempo todo.
mas onde eu quero estar. Aonde você quer estar, querido? Em que lugar? Deus está te chamando para mim, para eu e você, entrarmos num novo lugar, num novo tempo. Num tempo onde o altar faz parte da nossa vida. Um tempo onde a gente está seguramente dentro do altar de Deus. E eu quero que você que está aqui fique de pé. Você que está na sua casa, que está nos ouvindo com fone ou na televisão, que você fechasse seus olhos agora. Eu quero orar com você. Deus tem para nós, querido, esse lugar de vitória. Deus tem para nós esse lugar de esperança. Deus tem para nós esse lugar onde a nossa fé é renovada constantemente. Deus tem para nós esse lugar. E Ele quer estar conosco. Ele nos busca desde antes da criação do mundo. Ele nos criou para isso. Ele nos criou para esse propósito. Ele te criou para esse propósito. Ele não te criou por acaso. Ele te criou para que eu e você, nos criou para que eu e você formemos uma aliança cada vez mais firme, cada vez mais sólida, cada vez mais intensa com Ele. E eu quero te convidar a você renovar, reforçar, refazer essa aliança de fé, essa aliança de esperança, essa aliança de intimidade, essa aliança que nos leva, que nos conduz em proteção, em vitória. Eu quero te convidar a reformular essa tua aliança com Deus. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Pai, como teu povo que entende hoje, numa nova dimensão, o tanto que o Senhor nos ama e quer estar perto de nós. O tanto que o Senhor não só espera que a gente te busque, mas o tanto que o Senhor nos busca, apesar da nossa insignificância. Senhor, nós te louvamos pelo teu grande amor. Nós te louvamos pelo teu cuidado, pelo teu olhar para as nossas vidas. Nós te louvamos porque o Senhor se preocupa com cada detalhe das nossas vidas. Pai, que a gente possa ter hoje um novo olhar para o nosso relacionamento contigo, um novo tempo, uma nova forma. Pai, que a gente possa ter um novo nível de intimidade contigo a partir de hoje. Que nós possamos hoje, como igreja e como indivíduos, renovar a nossa aliança contigo e com o teu propósito para as nossas vidas. Renovar a nossa aliança com a tua vontade para nós. A nossa aliança de fé, de crer que a tua vontade é melhor do que a nossa própria. Senhor, em nome de Jesus, aumenta a nossa fé. Aumenta a fé do teu povo, Pai. Que nós possamos sair daqui convictos, com certeza e não duvidando, que o Senhor tem algo maravilhoso para as nossas vidas. Apesar das circunstâncias, apesar do que está havendo lá fora, apesar das dificuldades econômicas, familiares, apesar dos pesares, o Senhor tem para nós um tempo de vitória, um tempo de crescimento, um tempo de quebrar ciclos que tem nos travado, de quebrar circunstâncias que tem nos feito andar em círculos, sem sair do lugar.
Pai, nós cremos que o altar é o lugar da nossa solução, que o teu altar é o lugar do nosso crescimento, que o teu altar é o lugar do nosso milagre, que o teu altar é o lugar onde aquela circunstância que nós não víamos esperança para resolver, onde ela se resolve. Oh Senhor, leva-nos para um novo nível, Senhor. Leva-nos para um novo nível. Aleluia. Isso eras a palavra, com Deus Altíssimo. Desde o início Ele te amou, querido. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Exalte o nome do Senhor. Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Adore, adore. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, mais forte que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte vencesse, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora estás. Os céus te adoram, proclama sua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome. És invencível, és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo. Ergue suas mãos para os céus nessa noite e declare: poderoso, poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo Ele é. Poderoso esse nome é, o nome de
Jesus. Poderoso esse nome é, poderoso, poderoso esse nome é. O nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo Ele é. Poderoso esse nome